Pode. Agora tá. Ó, o homem dentro do carro. Sejam todos muito bem-vindos e hoje o assunto vai dar o que falar. Muita gente já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende como nasce uma associação. Em muitas comunidades, as associações não surgem dentro de gabinetes, nem em salas de ar-condicionado. Elas costumam nascer de algo muito mais simples, muito mais forte, a necessidade real das pessoas. Às vezes, é um grupo de moradores que pertence e percebe que bairros precisam se organizar. É assim que funciona a percepção desse entendimento. Às vezes são famílias que se unem por uma causa específica, pode ser pela educação, pela saúde, pelo esporte, pela defesa de direitos ou por qualquer outra luta que afeta diretamente a vida de toda uma comunidade. Mas existe também um ponto delicado nesse assunto. A gente está falando de Brasil. No Brasil de hoje, principalmente em ano eleitoral, qualquer movimento coletivo muitas vezes passa a ser visto com extrema desconfiança. Algumas pessoas, logo, elas vão pensar da seguinte forma: será que isso tem algum interesse político? Será que isso é só mais um projeto para ganhar a tal da visibilidade? Porque hoje visibilidade é tudo. Essa desconfiança, ela não nasce do nada, principalmente quando a gente fala em ano eleitoral e em Brasil. O país já viu muitos exemplos de iniciativas que começaram com discurso social, mas terminaram misturado com interesses eleitorais. É assim que funciona. Só que existe um outro lado dessa história que precisa ser entendido. Nem toda associação nasce por estratégia. É assim que foi a idealização desse contexto a princípio. Muitos nascem porque a comunidade simplesmente precisa. Elas surgem quando pessoas comuns percebem que sozinhas não conseguem resolver certos problemas, mas unidas e organizadas e com propósito podem transformar a realidade ao seu redor. Por isso, no Poderoso TV, no programa de hoje, vamos entender melhor como nasce uma associação de verdade. Ano eleitoral, vocês entenderam a ênfase. Como nasce uma associação de verdade, como ela se organiza, quais são os seus objetivos e por que muitas vezes elas surgem justamente do seio da própria comunidade para atender os seus anseios mais legítimos. Porque quando a iniciativa nasce na base, quando ela nasce da necessidade real das pessoas, ela deixa de ser apenas uma identidade formal. Ela passa a ser uma ferramenta de transformação social. Sim, e é nesse programa de hoje, no Poderoso TV, que eu recebo aqui Ari Mendes, Neir, juntamente com o nosso amigo Glauco, que trabalham na Associação Nina. Zé de Arimateia, Ari Mendes, pô. É que eu conheço ele como Zé de Arimateia. A pergunta mais legítima que possa ser feita hoje para pessoas que são do seio da comunidade, que fizeram algo para suprir uma necessidade, a comunidade, para você diretamente, é como nasce uma associação. E hoje quem responde para a gente essa pergunta inicial é o Ari Mendes, juntamente com a Neir, e também veio acompanhado do Glauco, tá? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, prazer poder estar aqui, né, nesse programa e poder falar um pouco, né, do que é uma associação, né, os benefícios que ela traz à comunidade e no prazer que é de poder servir, né, as pessoas que realmente necessitam. Você é o presidente da Associação Nina, né? Sim. Junto com a Neir. Isso. Como é que nasceu a associação? Eu acho que não tem uma pergunta mais legítima para pessoas mais legítimas para ser feita hoje. Como nasceu esse projeto? Explica como é que nasce essa Associação Nina. A Associação Nina, ela nasceu de uma dor, né? A minha esposa e a filha dela, Rafaela, que jogou o apelido Nina, por isso o nome Projeto Nina, elas faziam esse trabalho, as duas, né? E faziam de bicicleta, iam nos mercados e assim. E em 2017, ela casada, estudando
e grávida de 6 meses, e infelizmente ela foi acometida de uma infecção de urina que generalizou e não teve jeito, né? Foi feito tudo que tinha que ser feito, mas infelizmente o Senhor quis levar e assim aconteceu. E eu apareci na vida da minha esposa logo após, né? E ela me contando essa história, como aconteceu, e ela, nesse período ela tomava, acho que mais de 5 tipos de medicamento, né, meu amor? 7 medicamentos, porque ela foi ao fundo do poço com essa situação, né? E ela me contando o trabalho que ela fazia com ela, e eu falei para ela assim, não, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho muito bonito e nós vamos fazer esse trabalho juntos. E assim a gente começou, através, né, dessa dor. Ari, para me entender perfeitamente, já tinha a associação, ela já tocava esse projeto? Não como associação, ela já fazia esse trabalho. Mas já tinha um trabalho de bairro. Isso. Olha que legal. Ney, você fazia esse trabalho, eu ainda não conhecia o Ari. Pode falar no microfone. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre nosso trabalho. É uma honra. Sim, o projeto já existia, né? Era eu e a Rafaela e os outros filhos. Já fazia pela igreja, somos evangélicos. Sim. E nós era líder de criança e a gente tinha um conjunto chamava Amiguinhos de Jesus. E daí, depois do falecimento da Rafaela, dia 11 de janeiro de 2017, parei tudo, né? Porque a depressão, vontade de morrer, porque só Deus sabe, só Deus entende a nossa dor, só uma mãe que já perdeu um filho sabe, né? Porque a gente esquece até dos outros, porque a gente dá mais valor ao que perde do que ao que tem. E parece que a minha vida tinha acabado ali. E tomando 7 medicações por dia para me manter de pé. E depois que eu conheci o Ari, contando essa história, né, e ele disse, não pode parar. E já tinha um ano parado. Ela não, né? tinha mais força para continuar. Não tinha mais força. E daí ele teve essa ideia, né, vamos dar continuidade ao que ela fazia, e agora é diferente. Vamos dar o nome dela no projeto. Né? E aí surgiu o Projeto Nina, porque era o apelido dela. Ela tinha 6 meses que tinha casado, estava grávida de 5 meses e 2 semanas, teve uma infecção que generalizou, como meu esposo falou, e faleceu, né? E aí, assim, surgiu o Projeto Nina. E quando ele falou, vamos colocar Projeto Nina, aí o meu filho estava do lado, né, e disse assim, gostei da ideia. E alimentando vida amanhã, porque é o que vocês duas faziam antes, era alimentar as pessoas. Então, fica bom, Projeto Nina alimentando vida. No primeiro impacto, assim, eu achei meio estranho, né, porque voltar ao passado, voltar onde nós duas íamos, né, foi um pouco difícil, mas, aos pouquinhos, deu certo e está aí. Né? Antes era um projeto, 2019, quando teve a pandemia, o projeto cresceu, porque todas as outras instituições, associações, teve que parar, né, fechar as portas, e nós não tínhamos documentação nenhuma, era tudo, né, só na força mesmo, e resolvemos. Porque as pessoas ligavam, né, nos mercados e diziam que tem verdura para ser doado. Aí a associação dizia, não, nós estamos isolados, liga para o Projeto Nina. O Projeto Nina faz o mesmo trabalho. Aí, às vezes, ligava no Glauco, né? Não, Projeto Nina. E assim foi, né? E o Projeto Nina cresceu em 2019. Eu já ia até perguntar para o Glauco, porque o Glauco eu já conheço o Glauco, que ele já faz trabalhos sociais dentro da Gabi, né, Glauco? Como é que tu percebeu esse Projeto Nina? Como é que você foi alvo dele? Quando é que você entra aí nessa cena? Boa noite, pessoal. Pode falar bem pertinho, tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? Um programa desse que o Gurupi todo conhece e prestigia assistindo, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Minha história com o Projeto Nina foi lá do começo, né? Então, lá na Gabi, foi muito legal. O projeto que até a gente fica emocionado da forma que foi. Lá dentro da Gabi, a gente tem alguns outdoors que tem imagem de crianças e adolescentes fazendo esporte, que veio dos jogos escolares, né? Então, uma dessas fotos tem a Rafaela, que ela era atleta de futsal da escola dela. E está lá, então a gente tinha essas imagens lá e não sabia, né? De quem fazia parte, cada atleta daquele lá, porque a gente ganhou do Estado aqueles outdoors lá, né? Os banners. E um dia chegou uma senhora lá chorando e pedindo, por favor,
para levar aquele banner para casa dela, porque era a filha dela e a filha dela já tinha vindo a óbito, né? E ela queria que aquela imagem fosse lá para a casa dela e tal. Então é um banner grande que fica na parede lá. Aí eu falei assim, não, eu vou dar uma olhada com a pessoa que me doou, né? Porque eu pedi autorização dela para poder doar para a senhora. E isso eu fiz, eu entrei em contato com o pessoal do estado, falei, ó, aconteceu isso, a mãe da menina está aqui, ela está querendo levar o banner para a casa dela, colocar lá no quarto dela e tal. Eles, não, sim, pode, está autorizado fazer a doação para ela. Aí eu liguei para ela e falei assim, ó, pode vir aqui buscar. E ela falou assim, não, Glauco, a gente pensou bem, toda a minha família se reuniu, eu acho que é uma homenagem melhor para ela, né? Seria o banner continuar aqui na Gabi, e todo mundo que entrar aqui na Gabi, né? Era uma expansão do projeto já entrando na Gabi, né? Vai ver que ela também fazia parte de esporte, ela era envolvida com a juventude, né? Lá da comunidade dela. Então, aí, dessa história que ela se apresentou e tudo, né? E a gente vem conversando, né? Às vezes aparece alguma coisa na Gabi, a gente entra em contato com eles, fala assim, olha, a gente ganhou aqui algumas coisas, tem um pouquinho a mais, vocês têm interesse de receber? A gente ajudou muito na parte de como ela se legalizar, sabe? Que era um projeto bem de fundo de quintal, vamos colocar assim, né? Então, a gente sempre estava orientando, olha, você precisa ter o seu CNPJ, você tem que se organizar, ter seu presidente, ter seu vice-presidente, ter sua secretária, porque com isso você vai conseguir ir mais longe e conseguir recursos, né, através de editais. Então, empresas vão poder doar com mais credibilidade se você mostrar que é um projeto, de fato, ele legalizado. Então, daí para cá, a gente vem conversando, a gente vem sempre um ajudando o outro, sabe? Eles divulgam a Gabi lá no setor deles, a gente divulga a Gabi agora que eles estão entrando nessa linha também de esporte, com criança e adolescente, né? Então as pessoas às vezes procuram a Gabi, eu falo assim, ó, lá perto da sua casa tem, né? Então chega lá, pode procurar o projeto lá. A Gabi, ela é um catalisador através do esporte para pessoas de diferentes bairros de Gurupi que se encontram ali na Gabi, certo? Então existem muitos problemas satélites da comunidade que você percebe ali na Gabi, através de uma criança que comunica uma necessidade. Às vezes você vê que não é a necessidade de uma criança, mas ela já está espelhando uma necessidade do setor, do bairro. No caso, você me fala do projeto Nina. O projeto Nina, a memória de Nina foi passada a um projeto que já existia na comunidade. Como é que foi que você percebeu a necessidade da comunidade e começou esse projeto, Neir? Depois do falecimento dela, é que eu vim perceber que nós era útil no setor, né? Porque nós duas entregava ali, todo mundo ia para suas casas, tá? Mas aí ficar um tempo parado, onde o povo começou a ir lá, né? E não tem mais verdura mais não. Você não vai mais ajudar a gente? Não doa mais nada? Não tem roupa? Nós estamos precisando de roupa. E não vou mexer com isso mais não. Vou quietar, minha filha morreu e não vou mexer não. Então assim, o povo sentiu muita falta, né? Aí é nesse momento que entrou aí, Ari. O Ari teve essa ideia e a gente começou aos pouquinhos ali, pegando... Chegou o Ari, depois, Ari, quem foi as pessoas que você foi agregando, ajudando ela? Porque nesse momento eu acredito que ela estava debilitada, né? E você estrategicamente agora tem que trazer pessoas para perto. Quem foram as pessoas a início que começou esse projeto? Que ajudou, né? Porque ele já tinha um início ali. Na verdade, quando ela deu esse estralo aí de fazer esse trabalho, de realmente tocar a associação, eu não sei onde é que ela achou força. Na verdade, era só eu e ela. E antes ela fazia de bicicleta com a filha, e aí quando a gente se conheceu, a gente já tinha um carro, mas esse carro tinha dia que a gente colocava as coisas no bagageiro, no banco do passageiro, e ela vinha com as pernas em cima para caber. Isso, para caber as coisas. Então a gente começou assim, né? Mas sempre com a mesma vontade, com a mesma determinação de poder ajudar as pessoas. Glauco, você veio da ideia de colocar a associação no papel, né? E quais foram as dificuldades que eles encontraram e você ali deu apoio, já que você deu essa ideia inicial? Qual foi as dificuldades que eles encontraram nisso aí? Eu vou te dar um exemplo claro. Sim. O projeto Ninas, ele se fortaleceu muito na época da pandemia, né? Então, lá na Gabi, os funcionários que são da Gabi são cedidos do Estado ou da Prefeitura, então eles estavam proibidos de ir na Gabi. Só quem ficava indo, geralmente, seria eu, né?
e tinha muita demanda para poder estar entregando materiais que eram doados, né? Um exemplo, a Gabi recebeu na época 5.000 cestas básicas, né? Então, como que vai fazer para distribuir 5.000 cestas básicas? Era muita coisa. Então, é muita coisa, entendeu? Então, aí eu conversava com eles e falava assim, gente, eu vou doar esses alimentos que estão chegando da Gabi para vocês também, né? A gente ia lá... Essas doações vinham de fora também da cidade? Também. Uhum. A gente foi em Palmas buscar, então tinha bastante coisa, sabe? Aí, então, a gente chegava lá e falava assim, olha, a gente trouxe 200 cestas básicas aqui, vamos dividir de pouco em pouco para não aglomerar muita gente aqui na frente da sua casa. Então, eu ia lá com 50 cestas, a gente entregava e tudo certinho. E eu falava para eles, olha a importância de vocês terem um CNPJ, né, legalizado, porque essa doação, do mesmo jeito que chega para a Gabi, ela chega para outras instituições também que são legalizadas. Porque todo o recurso que vem do governo, ou municipal, ou estadual, ou federal, ele tem que estar com uma associação legalizada, né? Não pode chegar e dar para qualquer pessoa, né? Então, se chegar e dar para uma pessoa, eles podem responder criminalmente, sabe? Então, eles têm que ter o link com alguma instituição, ou com a prefeitura, ou com algo parecido, com fundação, sabe? Então, eu ia mostrando para eles, né? Falei assim, olha, a importância do CNPJ, batendo na tecla, né? Hoje, a gente tem aqui em Gurupi o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que eles podem ir atrás de recursos, sabe? A gente está conversando sobre isso para poder cadastrar lá. Eles têm o conselho da pessoa idosa, né, que eles trabalham com idoso lá também atendendo, com medicamento. O projeto é muito legal, o NENA é muito legal. Então, as pessoas doentes, tem histórias de pessoa com câncer que eles conseguiram encaminhar e curar as pessoas, sabe? O pessoal muito pobre mesmo da comunidade, e se você pegar e parar conversar com os dois, você vai ver que cada um tem uma história, cada pessoa que chega lá, sabe? Ela é amparada, uma esposa que apanha do marido e tem medo de ir para a justiça, para a delegacia, sabe? Então vai lá, passa a noite na casa deles, é muita coisa, sabe? Depois você convenceu eles, qual foi o processo de formalização? Como é que foi esse processo de formalização da associação? É porque eu não peguei na mão deles, né? Não levei lá para eles fazerem. Eu ficava falando assim, olha, faz isso, faz isso, faz isso. E eles falavam assim, mas é difícil, né? É difícil. Eu falei, mas vocês têm que fazer, vocês se organizam, vão atrás, vocês conseguem, sabe? Então, eu só ia falando para eles fazerem, sabe? Não chegava lá e fiz para eles, né? Então, veio tudo deles, porque a vida é cheia de dificuldades, né? Se você chegar e dar o peixe lá, a pessoa pega e não quer fazer de novo, né? Então, e eu sei que eles têm condições de eles fazerem associação, sabe? Tanto que hoje está legalizada, né? E quando você conheceu, eles já estavam acontecendo, né? O projeto estava iniciando, foi bem em 2018, sabe? Foi bem na transição que o Ari chegou na vida dela, sabe? Então, eles estavam bem começando mesmo, pegando só nos mercados pequenos em volta ali da região, pegava doações de imóveis, sabe? A pessoa vai jogar o móvel, não joga o móvel fora não, me dá aqui que eu tenho pessoas que a gente vai arrumar aqui e vai doar esse móvel, sabe? Então, foi indo devagarzinho, crescendo, mostrando, né, as responsabilidades que ele tem com as coisas que doam, né? Que realmente chega lá para eles repassam. Sabe? Então, e a formalização, na verdade, ela tem que passar depois por um processo de prestação de contas, né? Até para isso também, porque mostra depois a idoneidade do projeto em si. A pergunta que eu vou fazer para vocês, qual foi as primeiras atividades que vocês começaram a fazer dentro da comunidade e a comunidade começaram a reconhecer que ali era um ponto de socorro? A gente começou... A primeira ação que a gente começou foi a que ela já vinha fazendo, né? Que era, muitas vezes, o mercado ele tem um certo tipo de produto que ele não pode vender, mas serve para consumir. Né? Então, a gente começou a trabalhar, a gente pegava nos mercados, chegava em casa, tinha uma turma que selecionava, e aí começamos a atender as famílias, né? Atender as famílias, distribuindo verduras, frutas, e ela já tinha um trabalho que ela fazia na cidade que ela morava, né, que é com as crianças, evangelizar as crianças. E um certo dia, nós estava lá, ela olhou assim para uma árvore que tem assim em frente à nossa casa e falou assim, nós podíamos fazer um culto com as crianças ali debaixo daquela árvore. Que é onde tem um campo ali na frente, isso, né? E tudo que ela falava assim, vamos fazer. E deu sabido, menino. O primeiro que nós fizemos foi poucas crianças e ela já falou, sábado que vem vocês vêm, tragam um coleguinha, vou te dar um pirulito para vocês. E assim foi indo. Hoje a gente atende 172 crianças, todo sábado. 172 todo crianças. Todo sábado tem o trabalho com essas crianças, né? E aí depois disso ela vendo, gente, nós ao sábado a gente sabe que essas crianças vão estar aqui com a gente.
durante a semana. E ela falou assim, vamos criar uma escolinha de futebol. Totalmente gratuita. E é onde teve a ideia de que surgiu a escolinha de futebol. Hoje nós temos mais de 80 alunos inscritos. Né? Antes, para você ter uma ideia, antes eu era treinador. Você que treina lá, Glauco? Não. Não, né? Você que é o treinador hoje. Não, hoje mais não. Ela tava começando a ficar surpresa aqui. Você, Ari. Primeiro eu fui ajudo lá de vez em quando com ônibus. Isso. Eu pego o ônibus e a gente leva para alguns lugares. legal, de vez em quando, não é sempre legal. não. Quando é dentro da cidade. Que legal. E antes era eu, depois chegou mais dois voluntários para ajudar, que agregou muito, né, onde a gente começou a se destacar. Né? Inclusive, a gente já participou de torneios em Goiás. Primeira vez que nós ficamos em segundo lugar. Que legal. A gente e o Castelo daqui também da cidade. Sim. Do Pisone. Isso. Qual é o nome do time? Associação Nina Futebol Clube. Legal. Agora você me pergunta qual é o escudo do time. Qual o escudo do O time? escudo do Corinthians. Pergunta para que time que eu torço. São Paulo Santos. Futebol Clube. São Paulo. Aí não vale também. Mas porque a Nina Era A São Nina era Paulina. apaixonada pelo Corinthians. E eu falei para minha esposa que fazia essa homenagem para ela. E colocamos. E hoje nós estamos lá atendendo. Rapaz, você se doou mesmo, hein? Sim. Dá valor, viu, Ney? Ele tá de corpo e alma. E time. Corpo e alma e time. Hoje a gente atende criança de 6 a 17 anos na escolinha de futebol. Ari, qual é a reação que mais te marcou na comunidade, no início dela, quando ela percebeu que lá era um ponto de apoio fundamental? Eu posso falar para o setor? Ou ele já rompeu essa bolha? Já rompeu. A gente não tem explicação você ver a pessoa chegar ali e sair com alimento para a família dela. E também aquela criança que chegou lá, né, afogada, com vômito, é um ponto de apoio dele também. A gente, Nina, fala no microfone, tá? Pode ir. para você ter uma ideia, aconteceu um caso interessante. Uma mãe com a criança recém-nascida, a criança se afogou, acho que com vômito. E a primeira ideia foi procurar a associação. Aí o Zé já era treinador de futebol. Lá vem o Zé de jaleco, branco. Doutor Zé. Doutor, tô pronto. E aí? E aí nós pegamos essa criança, levamos para o hospital. Nem pensamos em ligar para ninguém. Já colocamos no carro. Que legal. Viemos para o hospital com essa criança. Graças a Deus foi atendida a tempo. Então muitas coisas acontecem assim. As pessoas... primeiro pensamento deles é a associação. Aí eles ajudam as pessoas. Você tem ideia, esses dias chegou uma adolescente lá de 14 anos, correndo, fugindo do pai, porque o pai estava espancando e disse que foi para lá porque o projeto da associação ajudava as pessoas. A gente procurou... Pegou uma referência geral dele. E já é a segunda, né, que corre para lá, fugindo de casa. Cara, agora eu te pergunto uma coisa. Todo início de projeto, ele precisa contar com parcerias, instituições que doam. Sim. Você teve esse apoio, vocês tiveram esse apoio inicialmente? Eu acho que eu posso pressupor que sim, porque o Glauco está ali com a Associação Amigo do Basquete, né? Sim. Tivemos sim. O Glauco é um exemplo, uma prova disso, né? Muitos amigos, né? Se doam também ali, hoje vai como voluntários. E teve vez que as pessoas chegavam lá... Por exemplo, alguém ganha uma cama, aí não tem condição de ir buscar, porque o frete é caro. Não, vamos lá na Irmã Neí, vamos lá no Projeto Nina, né? Porque lá eles buscam para nós. E teve um dia que a mãe foi lá para a gente pegar um tanquinho. Eu disse, minha filha, queria muito poder ir, mas o carro não tem combustível, né? Então, não tem condição. A gente hoje gasta, em 8 dias, um tanque de combustível. Então, não tem condição da gente manter, né, o tempo todo, se não tiver parcerias. E, assim, Deus tem mandado, né? Até hoje, até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Glauco, eu poderia até fazer uma pergunta assim, o que eles sentiram quando eles perceberam que estava dando certo? Mas eu acho que essa não seria a pergunta, porque quando nasce de algo muito do íntimo, quando é muito verdadeiro, a pessoa não faz para perceber que dá certo. Ela sabe que o que ela está fazendo é algo que está no íntimo e aquilo já está acontecendo. Porém, a reação das pessoas confirma algo. Qual foi a reação mais marcante que confirmou que te deu paz na alma? Que me deu paz. A gente teve uma situação que aconteceu, inclusive hoje,
a gente, nos cultos que a gente faz aos sábados, a gente serve um lanche para eles, lanchares na hora. E teve um dia que uma criança chegou e a minha esposa percebeu que na hora que ela pegava o lanche, ela escondia o lanche. O bolo. Ela tomava o suco e escondia o bolo. E uma das pessoas, olha, aquela menina está roubando. Não. As pessoas, não, espera, vamos conversar com ela. E terminou a programação, ela chamou a criança e perguntou para ela. Minha esposa sabe contar melhor essa história. Sim, aí eu disse, roubando é uma palavra pesada, né? E é dela, então ela não estava roubando, ela podia jogar fora, ela podia fazer o que ela quisesse, mas eu brinquei com ela, né? E falei assim, olha, na hora que você estava lanchando ali, na casa da tia tem câmeras, você está vendo? E qualquer movimento estranho que as crianças fazem, que vocês fazem, eu percebo aqui no celular. E eu vi a hora que você colocava tem câmeras o bolo. Lá, tem câmeras. Sim. Na hora que você colocou o bolo debaixo da saia. Por que você fez isso? Você não quis, você não gostou, você vai jogar fora, vai levar para casa. Antes de você concluir, você já tinha um sentimento o que aquilo significava? Sim. Na hora eu imaginei que ela ia levar para alguém em casa. E Deus só confirmou, porque quando eu fiz essa pergunta para ela, antes dela sair, eu fui lá no ouvido dela e falei assim, quando terminar aqui, você não vai embora, que a tia tem um negócio para te dar. E aí você me procura, tá bom? Faz uma tá sensibilidade bom. E ela ficou lá me aguardando. Quando todo mundo saiu, ela sentia o que era que a senhora vai me dar. Aí é que eu falei para ela, na hora do lanchinho, eu percebi que você estava colocando o bolo debaixo da saia, porque tenho as câmeras aqui e tal. Aí, mas o porquê? Ela baixou a cabeça, olhou para um lado, para outro, para ver se tinha pessoas ali. Disse assim, não, tia, é porque a minha mãe faz umas coisas erradas. Ela usa droga. E fica só eu e meu irmão em casa. E hoje a gente não comeu. Caramba. Porque a gente come na casa de um vizinho. E o vizinho hoje falou para nós que era para nós ir embora porque ele está cansado de dar comida para vagabundo. E meu irmão é menor. A minha mãe chegou em casa, botou a gente de castigo, porque eu não tinha arrumado a casa, e falou que nós não ia sair para lugar nenhum. Mas eu pedi a Deus que deixasse a gente ir para o culto, porque lá ia ter comida. E antes, incrível que nós só fazia sopa para as crianças comer lá, alguma coisa para eles comerem lá. E justo nesse dia, uma panificadora ligou para nós e disse assim, meio-dia ligou para nós no sábado, e disse assim, olha, hoje sobrou bastante lanche, eu fiquei sabendo que vocês cuidam de criança aí. Você aceita o que sobrou da panificadora? Não é nada velho e tal, fizemos hoje, né, na madrugada, porque não vai vender, agora só vamos abrir segunda-feira. Vocês aceitam? E eu, oh, meu Deus, é de Deus, pelo menos eu não vou para o fogão hoje. Né? E já era Deus cuidando daquela criança. Porque já pensou se fosse a comida, ela ia comer e não ia poder levar para casa. Porque lá a gente não doava para levar para casa. E quando ela me falou isso, eu disse, né, desmontei, porque ela já falou com... Não, e o incrível é que ela disse assim, quando eu lavei as vasilhas, tia, arrumei a casa rapidinho e falei para minha mãe assim, eu posso ir porque já arrumei a casa. Aí ela disse assim, você vai, mas ele não vai. Aí ela disse para ele, pode ficar tranquilo, porque o que eu ganhar lá, eu vou trazer para você. Então, assim, ela não podia levar o suco, mas ela estava escondendo um bolo ferradura, né, para levar para o irmão em casa. E na hora que tudo terminou, choramos, abraçamos ela, doei mais coisas que tinha lá para ela levar para casa. E à noite eu falei com meu esposo. Eu falei, meu bem, eles já têm alimento para comer aqui. Quem garante que eles não têm irmãos em casa? Porque a gente não sabe da vida de todos eles. Né? Então, eles vão. Os que vão, a gente atende. E os que ficam em casa? Vamos fazer diferente? Deus colocou no meu coração para a gente fazer comida para eles levarem para casa também. E assim nós fazemos. Né? Hoje a gente tem as panificadoras que nos ajudam. Já nos ajuda com o lanche para eles alimentar ali depois de cada palestra. São palestras bíblicas e avulsas, né? De educativa. E eles terminam, participam direitinho ali. A gente faz perguntas para ele, premia eles conforme aquele que mais responde tem um pirulito a mais, né, para ver quantos pirulitos eles conseguiram juntar, para que eles prestem atenção, não fica conversando. E aí, no final, eles levam uma janta para casa. Já vai para 4 anos.
que a gente faz essa comida todos os sábados. Eles têm um jantar para levar para casa. E aí tá, foi o exemplo que deu, foi dessa criança, mas teve uma outra que chegou lá em casa com uma almofada, porque a gente tem um bazar lá no projeto. Hoje a gente tem um bazar, antes não tinha, mas hoje temos. E quando não temos o que doar debaixo de uma tenda, que lá a gente tem a tenda, quando acaba todas as roupas lá, todas as coisas de doação, e a mãe vai pedindo alguma coisa lá, eu peço para que ela escolhe no bazar 10 peças para cada um de casa. Então, não tem necessidade da pessoa pegar mais. E aí, um dia, uma mãe foi com uma das nossas crianças lá, e aí ela pegou as 10 peças e mais a almofada, só que a almofada ela pegou escondido. E a criança percebeu e não falou nada. Quando a mãe tirou o quilo do almoço, foi dormir, a criança chega lá em casa correndo, toda eufórica, assim. Tia, eu vim aqui devolver esse travesseiro que a minha mãe pegou, mas é porque ela não sabia que se ela pegasse escondido, ela vai para o inferno. E aquele dia a senhora explicou que quem pega coisa dos outros vai para o inferno. E a senhora, desculpa minha mãe, está aqui a almofada. Na hora eu abracei, abençoei ele, falei que ele vai para o céu, mas a tia está doando essa almofada para você agora. Você leva de volta, coloca lá no mesmo lugar, porque senão a sua mãe pode querer te bater quando descobrir que você foi lá devolver. Então, agora você não é mais um roubo, né? Não é mais nada escondido, a almofada é sua. Coloca lá no mesmo lugar. E isso fez com que a gente despertasse para chamar agora os pais, para participar dos trabalhos. Né? Eu falei assim para o Ari, meu bem, Deus me dá outra ideia a respeito dos pais. As crianças já estão sendo evangelizadas, as crianças já sabem o que é certo e o que é errado. E esses pais? Né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer diferente. Aí ele disse, aí vem você com mais uma ideia, né? O que é a sua ideia agora? Eu falei, vamos fazer a comida como nós estamos fazendo, só que nós vamos anunciar para eles que só vão levar para casa se os pais vierem para participar e levar a comida. Porque nós vamos falar para eles que é comida quente, a criança pode se machucar, e assim a gente traz esses pais. Ele disse, é uma boa ideia. Então, vamos anunciar para os meninos. Aí, no sábado seguinte, dessa vez, a comida já está um pouco fria, fizemos cuscuz para eles levar para casa. Falei, hoje a tia fez cuscuz para vocês levar para casa, cuscuz recheado. E só vai levar agora a comida a partir do próximo sábado, se o pai vier. Se o pai não vier para participar, não, e tem que chegar cedo. Não vale chegar na hora da comida, não. E assim Deus tem nos abençoado, que hoje o trabalho não é mais um culto com criança, como era no início. Hoje nós colocamos o nome Encontro de Fim de Tarde, porque vai adultos e crianças. E a gente viu, quando a pessoa, você está em casa, a pessoa manda um vídeo para você da geladeira. Assim, hoje eu não tinha nada. Hoje está aqui a minha geladeira. Mas hoje, olha aqui, os meninos jantando, que trouxe daí. Né? Hoje, até aquelas vasilhas de sorvete para nós é luxo. Né? Porque não dá. Você ganha nessa semana, no final de semana vai embora. Porque sempre tem criança nova chegando. Um papo legal de falar aqui, na hora que vocês colocou de criança e adolescente sofrendo em casa, né? Eles são orientados lá no projeto. Toda ocorrência que tiver, eles perceberem que teve alguma ocorrência, eles acessarem o Conselho Tutelar. Então, eles chegam a essa ocorrência da criança estar relatando que foi espancado, essas coisas todas, né? Então, eles pegam e retratam isso para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai lá e faz a entrevista, vê o que aconteceu, né? Se vê se é uma coisa mais grave, se não é, né? Então, a associação está sempre preocupada com isso. Porque chegam, às vezes, denúncias de pessoas com abuso sexual também, sabe? Então, como que a gente é uma associação, às vezes a criança ela sente segura em falar com a gente, sabe? Principalmente com o professor. Exato. Então, que ela tem mais contato, que ela tem confiança. Então, a gente já é orientado e a gente ajuda a orientar, né? Que toda ocorrência que vier, que diz respeito à criança ou adolescente, a gente acessar o Conselho Tutelar para ser orientado e tomar as medidas cabíveis. Ou seja, o projeto, na verdade, ele já está sendo introduzido na esfera administrativa da sociedade. E uma coisa interessante, Ari, que eu percebi que a sua esposa ela é de uma sensibilidade gigantesca. Ela não esperou acontecer 2 vezes o que ela presenciou para ela poder expandir o projeto e já sanar aquela necessidade que tinha ali dentro da comunidade, cara. Isso é espetacular. Essas atividades que vocês fazem hoje, ela só contempla
crianças? Tem uma faixa etária de idade? Como é que tá? Não. E com relação ao uso de droga, a gente fez parceria também com psicólogos, né, para ir lá falar sobre os dependentes químicos. Né? Aí eu falo, eu vou juntar aqui 20 pessoas. Então, eu procuro 20 cestas básicas, 20 pessoas que me dão essa cesta básica, para me doar para aquele dependente, para quando eu chamar de novo, ele saber que eu tenho algo para doar para ele. Né? Aí ele vai, participa dessa palestra, mas hoje a gente já tem parceria com casas de recuperação. Estamos aí com 2 casas de recuperação, né, onde a gente é parceiro. Tem a Resgatando Almas, com o pastor Kleber, e tem também a Missão ID com o pastor Rogério, onde a gente vê essas pessoas na rua, a gente aborda essa pessoa e pergunta, você quer ser ajudado? Se quiser, porque lá não obriga a ficar, né? Uhum. Se quiser, a gente já manda lá, já entra em contato com eles 2 lá, eles buscam, leva, e a gente contribui com alimentos também. A gente ajuda doando roupa, calçado, alimentos, palavras bíblicas, né? Um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, mas a gente também entra com essa parceria. Na quinta-feira, a gente leva a comida, nós mesmos vamos levar na casa de recuperação, vamos lá conhecer as pessoas que estão lá sendo assistidos, e na quarta-feira eles vêm buscar, porque hoje é muito corrido para nós, né? A gente não dá conta. Sim, Glauco, uma coisa interessante lá do projeto deles é que tem curso para finalizantes também, né? Eu fui lá sábado fazer uma visita, né? Eu vi um fogão bonito lá, eu falei, olha, que fogão bonito, né? Ela, pena que não é nosso. Explica aí os projetos, como que é, Nina, do profissionalizante que tem lá. Durante a pandemia, nós conseguimos anotar 1.200 famílias inscritas durante a pandemia, onde nós levava cesta básica, levava verdura. Teve um dia que nós ganhamos verdura 4 vezes por dia. Uma carretinha. Meu cunhado emprestou a carretinha para nós, porque o carro já não cabia mais. Aí meu cunhado emprestou, o irmão dele emprestou a carretinha. E a gente começou a buscar essas verduras, né? 4 carretinhas por dia. Eu falei, é de Deus. Deus está nesse negócio e vamos para frente. E daí, começou... voltou, depois que terminou a pandemia. As outras instituições foi pegando, né, o que já era deles mesmo por direito, e nós era ali clandestino, e nós foi diminuindo o fluxo de pessoa, porque aí também as verduras, os alimentos foi diminuindo. Então, para me entender, as instituições que trabalhavam com a necessidade das pessoas, elas pararam na pandemia. Parou por causa da pandemia, e nós avançamos. E elas só doaram o que... e nós avançamos durante a pandemia. Depois tudo voltou ao normal, e nós continuou, mas diminuiu. E o medo, porque, tipo assim, a pandemia foi algo muito novo, a questão do medo de pegar o vírus. Ari, como é que estava? Tem hora que eu falo com ela assim, eu não sei como é que nós não pegamos. Não pegamos. Porque a gente ia no hospital, a gente ia em casa de pessoas que tinham, levar as coisas, e nós passamos ilesos, graças a Deus. E respondendo a pergunta que o Glauco fez, a gente vê a necessidade, é como ele falou antes, se a gente entregar só o peixe, exato, a pessoa não tem aquela de ele ir buscar e pescar. Então, a necessidade que a gente viu de estar trazendo os cursos profissionalizantes, temos cursos muito bons, com parceria com o Sindicato Rural, Senar, Sesc. E graças a Deus a gente já tem resultados, porque tem uma pessoa lá que não está dando conta de produzir. De tanta demanda. Então, a gente fica muito feliz em saber que essas pessoas procuram lá, porque a gente também tem essa ideia de poder levar esses cursos para que eles possam ter uma renda a mais, né, para poder ajudar em casa. Quantas famílias são contempladas nesse projeto? Isso era a resposta. Eu voltei lá atrás, né, para dar essa resposta para o Glauco, porque antes era 1.500. 1.200 lá, mas nós atendia 9 setores, né, meu bem? Isso, o que nós atendia lá era 1.200. Agora, com mais 9 setores... 9 setores nós ia entregando nos locais, marcava, né? Por exemplo, uma pessoa falava assim, fiquei sabendo que vocês ajudam, e eu moro no setor tal. Falava assim, junta aí 20 famílias, tantas famílias que nós vamos levar. Aí nós levávamos, chegava lá, já estava todo mundo junto. E, voltando à resposta do Glauco, quando nós fomos diminuindo a quantidade de pessoas, porque as pessoas também voltaram a conseguir trabalhar,
né? Uns faleceram, outros, né, graças a Deus, se superaram aí. E nós fomos diminuindo também, né? O peso para nós também foi ficando mais leve, a ponto de hoje nós ter lá 330 pessoas cadastradas. E essas pessoas, eu divido elas em 11 grupos com 30. E um dia eu falei para o Ari, eu disse, meu bem, como é que essas pessoas vão sair daqui? Né? Porque tem uns que têm consciência que quando começa a trabalhar, começa a ter emprego, eles chegam na gente e falam, olha, eu queria sair agora do projeto, porque agora eu já estou trabalhando e tal, eu vou sair. E os outros que não têm essa consciência, como é que nós vamos fazer? Aí ele disse, vamos orar, né, para Deus esclarecer aí para a gente o que a gente tem que fazer. E aí eu comecei a ter a ideia de ensinar, coloquei no grupo e falei assim, gente, eu queria ensinar vocês a fazer tapete. Né, porque a gente ganha muitas roupas que não dá para ser usada, não dá para ir para o bazar. Tem pessoas que não gostam do jeito da roupa, mas dá para a gente reutilizar, fazendo uma xuxinha, fazendo um patchwork, fazendo tapete. Né? Vamos lá. E aí eu comecei a ensinar o que eu sabia fazer, que era um tapete na grade. Algumas pessoas queriam, outras não. Aí eu contando essa história um dia para um amigo da gente, e esse amigo, né, o Vinicius, ele disse assim, eu tenho uma amiga que se encaixa nisso que a senhora está querendo, porque eu falei para ele assim, Vinicius, eu queria muito poder dar cursos aqui, diferente do que eu sei. O meu já está, né, cansativo. Todo mundo acha que quem tinha de aprender já aprendeu. Ele disse, já sei. Vou falar sobre o Sindicato Rural. Você conhece? Eu falei, já ouvi falar. Mas o Sindicato Rural oferece cursos? Ele disse sim. E aí trouxe para dentro do projeto. E hoje tem, né, esses cursos lá, curso de panificação, curso de doces, cursos de massas, né, de todo jeito, doce, massas salgadas, tem derivados do leite, derivados da mandioca, derivados do milho. Assim, o incrível é que quando a gente foi fazer o curso do derivado do leite, foi o mais complicado, porque eu me empolguei com a produção, né, com os produtos, na verdade. Mas de onde vinha esse leite? Ela disse, a professora disse, você já tem quem vai fornecer os litros de leite para a senhora? Eu falei, meu Deus do céu, eu pensei que vocês iam doar o leite. Já a associação que é envolvida com agro. E aí ela disse, não, mas eu tenho um amigo. E o amigo doava lá de Cariri. Parece que era perto de 60 litros por dia. Uma semana de curso. Né? E nós conseguimos a doação de tudo. O derivado da mandioca, doaram toda a mandioca. Né? Porque o sindicato doa o profissional. Exato. Mas o ingrediente, quem doa é o projeto. O profissional, ele atende lá ou envia ele para a estrutura lá da... Esse profissional lá, qualquer instituição pode pedir o curso. Então, lá eles têm o profissional. E quem pede o curso é que doa o material. Entendi. Fica um pouco caro, né? Aí onde entra as parcerias. Vamos abrir uma parte para interação para quem está dentro do estúdio. Vamos. Né? Tem as pessoas que se encontram dentro do estúdio hoje, Glauco, elas são estudantes? O que elas são? Rogério, hoje a gente está aqui com os acadêmicos da UNIG, né, do curso de Educação Social. A gente está com a acadêmica Cleide e com a acadêmica Jordana, né? E eles vão interagir um pouquinho com a gente aqui para ver as dúvidas que eles têm sobre o projeto, né, de toda a nossa conversa que a gente teve aqui. Queria passar a palavra para a acadêmica Cleide. Olá, boa noite. Nas falas da dona Neira aí, né, e com a visita que a gente fez lá em loco, eu vi que o projeto ele transforma a sociedade, né, resgata valores. E eu queria saber da senhora, dona Neir, o que motiva aquelas ações que a senhora realiza lá? Porque eu percebi que a senhora realiza ações quando é início das aulas, né, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, eu vi que a senhora faz doações de roupas, de cesta básica. Aí eu queria saber da senhora o que motiva a realização de cada ação dessa. Boa pergunta. O que me motiva é manter o nome da minha filha viva, né? Porque eu estou ouvindo o nome dela a todo instante. E, quando ela faleceu, eu abracei ali aquele caixão e falei algo para ela que... eu não imaginava que hoje ia estar acontecendo o que está. Eu não imaginava. Mas eu abracei aquele caixão e disse para ela assim, filha, você não é mais uma. Você não é mais uma nesse cemitério. Seu nome não será esquecido. E o que a mãe puder fazer por você, em memória eu vou fazer. Seu nome não vai ser esquecido. Eu acho que isso é o que dá força. Tem dia que
eu vejo algumas humilhações, né, que a gente passa, isso é normal. Às vezes a gente vê alguma ingratidão e eu penso, meu Deus, às vezes eu vejo dificuldade, né, nas coisas, para conseguir as coisas, tipo um combustível, às vezes falta alimento. Eu falo para meu marido, será que estamos fazendo a coisa certa? Mas Deus já manda uma resposta, né, de alguém que chega, olha, eu tenho mandei aí um Pix na associação, é uma oferta que eu estou doando, já é a resposta daquilo que eu falei a respeito do combustível. Né? Às vezes já chega a pessoa e já dou a cesta básica, eu vejo a voz de Deus, né, a resposta de Deus dizendo, não pare, estou contigo. Né? E assim, isso é o que me motiva, é aquele compromisso que um dia eu fiz e está me levando, né, adiante. E quando eu vejo uma mãezinha sair com uma sacola cheia lá de casa, né, para mim isso não tem preço. Tira todo o cansaço. E eu louvo a Deus por eu ser esse instrumento de levar o alimento na mesa de quem não tem. E isso me motiva a continuar. Parabéns, dona Neir. Né? A senhora, com as falas da senhora, a gente se sensibiliza, a gente vê a sensibilidade. Né? Então, a gente vê a sensibilidade de cada ação que a senhora faz. Resgata muitos valores que a sociedade precisa resgatar. Né? Então, assim, eu só tenho que parabenizar. Parabéns pelo Projeto Nina. Obrigada. Perfeito. Tem mais alguém, Glauco? Agora a gente está em acadêmica Jordana, né? Ela também gostaria de fazer uma pergunta para o projeto. Sim. Boa noite. Tudo bom? O projeto, além de lindo, né, é emocionante. Eu vou me segurar para não chorar aqui. Além das pessoas que a senhora toca, as vidas que a senhora muda, eu acho que servir deve ser a sua missão, né? Minha missão. Então, conta pra gente como é a participação de voluntários, porque 1.200 pessoas, 330 pessoas cadastradas não são poucas. E você faz muitos projetos, né? Sim. Muitas coisas, muitas ações. Então, assim, existe participação de voluntário? Se tiver alguém com interesse em te ajudar a se voluntariar, como funciona? Como elas podem chegar até a senhora, como elas podem ajudar o projeto? Porque melhor do que ser servido é servir ao próximo, Exato. né? Então, conta pra gente. Boa pergunta também. A Bíblia diz que melhor dar do que receber, né? Vai ser muito bem-vindo, porque eu te digo que a parte mais difícil que nós temos ali é o voluntário. Né? As pessoas hoje, quando falam assim, trabalhar de graça, né? Não olha para o céu, né? Não olha em ajudar o próximo, na verdade. Pensa só no financeiro. Então, assim, já pergunta assim, hoje tem verdura? Então, tipo, será que hoje tem distribuição de cesta básica? Né? E hoje, para mim, o mais difícil hoje é ter um voluntário. Eu tenho 1, 2, até 3, eu tenho que é voluntária de verdade, que vai por amor, mas a maioria eu tenho que pagar. Né? Eu não pago a diária, porque eu não tenho, mas eu estou sempre contribuindo no financeiro, porque a gente tem um bazar, e esse bazar eu pago 20% para a pessoa que trabalha no bazar para estar ali, né, comigo, porque eu não consigo sozinha. E eu preciso de voluntário ali para tirar a poeira das roupas, teia de aranha, né, que fica, as verduras que chegam, suja o local, eu não tenho tempo para manter limpo, eu não tenho tempo para manter as caixas que armazena as verduras, eu tenho que pagar alguém para lavar as caixas para mim. Então, hoje, ali no projeto, o projeto está bastante grande. Aí as pessoas pensam assim, ela tem muito dinheiro. Então, as pessoas não querem fazer nada de graça. Né? E lá, de graça, entre aspas, porque tem pessoas voluntárias, tem pessoas que são inscritos ali, que não trabalham fora, que poderia pensar assim, eu vou ajudar porque é para mim mesma. Né? Eu vou estar recebendo um alimento numa caixa limpinha, num local limpinho. Né? Eu vou ajudar ela a manter o projeto, o bazar limpo, para ela vender, porque o dinheiro volta para mim, porque aquele dinheiro volta para a comunidade em forma de cesta básica, em forma de pagar um talão para alguém, compra uma medicação, porque nós ali cuidamos de pessoas enfermas, pessoas acamadas. E essa pessoa precisa de medicação, precisa de fraldas, né? Nós ajuda a comprar fralda. E então, assim, são 1001 coisas que pode estar ali. Por exemplo, eu faço comida para distribuir na casa de recuperação, né? duas vezes na semana. Essas panelas precisam ser limpas. Quem vai lavar? Né? Tem vezes que eu vou deitar 1h da manhã, eu vou deitar, porque eu tenho insônia, graças a Deus, né? Então, assim, eu não consigo ver as coisas. Tem hora que o que me cansa não é o corpo físico, é a mente.
Porque hoje, se você for lá na minha casa, você vai ver bagunça para todo lado. Para você que chega, você vê algo assim, meu Deus, que superação, que mulher guerreira. Mas para mim é cansativo, porque eu vejo saco espalhado para todo lado, né? Eu vejo panela suja, eu vejo muitas coisas que eu poderia fazer, eu não consigo. Eu olho para cima no dia da nossa corrida mesmo, Giovana, desculpa ser longa a resposta, mas domingo passado teve uma corrida lá beneficente. E 1h pouco da manhã estava eu e o Ari tirando uma teia de aranha, né? Com a vassoura ali, porque nós não dava tempo de queimar. Nós tínhamos que tirar para o povo, alguém que ia, né? Ia ver ali, ia conhecer como é que... Né? Então, assim, eu preciso de voluntário. Vai ser muito bem-vinda aquela pessoa que ir para me ajudar ali. Me dá uma ideia, né? Como é que eu vou guardar um calçado de couro para ele não estragar, né? Então, assim, teve uma pessoa que falou isso. Olha, que precisa de alguém que te orienta, porque essa sandália é muito cara. Tem muitas lojas que doa para nós coisa que a loja fechou ou está difícil para vender, doa para nós. Mas eu colocando ele ali exposto, né, pode estragar com o tempo. Então, eu preciso muito de voluntários, muito mesmo. Então, toda ajuda que vier é bem-vinda. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada. E vamos levantar voluntários aí para ajudar o Projeto Nina a crescer cada vez mais. Verdade. Quais são, dado a magnitude que está já o projeto, obviamente já pensa quais são os próximos passos para os próximos anos, como é que você enxerga essa instituição lá na frente, quais são as lacunas que precisam ser tapadas para que esse processo possa se concluir bem para aquilo que você enxerga ele nos próximos anos? Opa, pergunta boa. Bom, meu plano é ter um ponto certo do projeto, né, da associação, hoje uma associação. Eu preciso de um local para a associação acontecer. Hoje lá está muito apertado. Eu falei para o meu esposo, né, que lá no setor tem casas, né, 60 mil, né? Eu até brinquei com ele, falei, meu bem, bora meter a cara aí, pegar um empréstimo, comprar uma casa para nós, porque aqui já é a cara do projeto. Tudo que temos lá já foi doação, porque a casa era uma casa popular e hoje o lote todo está construído através de doação. Então, hoje lá já é o projeto, é a cara do projeto. Então, eu penso, né, de poder ter a oportunidade de ter uma casa, né, para mim, para o meu esposo, minha filha, né? E também nós ter veículos para pegar essas doações, porque nós temos o nosso Corsinha aí, né, 2006, já não tem mais a lataria, já enferrujou tudo, com as verduras, né, a água da verdura rói muito, e também ferrugem do gasto. Amigo, então, nós temos... Nessa eu vou precisar me meter. Eu tenho um amigo que se chama Wilde. Ele criou uma campanha na internet. Sim. E ele está doando um carro para uma pessoa, uma família ou instituição que tem a história, eu vou chamar da história mais verdadeira, mais pura e mais eficaz para a comunidade. Vou já colocar assim porque eu aumento os parâmetros, Ari, para ninguém falar, não, o meu é parecido. Porque com a necessidade que esse projeto acolhe, que ele sana, eu acho que não seria nada mais justo, viu, meu amigo Wilde Carr, que tanto ajuda o Poderoso Pod, o programa Poderoso TV. Se tu quer uma causa nobre, se tu quer reconhecer uma causa nobre e destinar esse carro para uma causa verdadeiramente nobre, eu, particularmente, indico Projeto Nina. Estou conhecendo de perto, a história é emocionante e o esforço é diário. E não é só para uma pessoa e não só é para manutenção de uma casa de uma família particular. É de 9 bairros inteiros de pessoas que têm necessidade e está sanando essas necessidades através da força do Ari Mendes e da sua esposa. Então, tem um lugar certo já. Pode continuar. Gostei. E lembrando que no dia que ele colocou, eu também estou sabendo dessa história, né? Uhum. Quando ele colocou isso no ar, meu telefone ficou... todo mundo... Tia Neí, conta a história. Irmã Neí, conta a história. Outro... E aí, do que está acontecendo? Meu filho já tinha ligado não sei quantas vezes. Manhinha, tem um homem doando um carro aqui em Gurupi para quem contar uma história. Teve uma pessoa que já colocou o Projeto Nina lá. E eu não dei muita moral, né? Assim, é tanta pegadinha, tanta... Eu falei, tá bom, meu filho, depois a mãe conta a história, agora eu estou ocupada. Né? E telefone. Aí, quando eu vi que realmente, né, era algo verdadeiro, aí eu falei bem rápido lá. Gente, curte lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a história e curte lá. Rapidão, nós estamos com 3.000 e poucos curtidas,
né? Estamos aí em largada. Hoje ele vai ter que doar esse carro para nós, né? Seja na força do Não tem ódio. erro mais. Brincadeira. Eu espero que ele vá lá conhecer, né? Que eu até brinco, que quando ele for lá conhecer, que ele disse que vão no local para saber se essa história é verdadeira. Falei, ele não vai doar só um palio, não, né? Ele vai doar a caminhonete, vai doar o caminhão, né? Tem um sheik árabe que ajuda lá. Tomara que ele perceba também, viu? Pois é, que nós precisamos muito de ajuda, porque ganhamos uma Kombis, né? O pastor Rogério doou a Kombis para nós, mas no decorrer das caminhadas aí, a Kombis estragou o motor, caiu a porta, e aí estamos aí nessa campanha para arrumar essa Kombis, porque com a escolinha de futebol, precisamos muito do transporte. A gente paga R$700 para uma pessoa levar no ponto do jogo, às vezes um torneio, assim que fala, campeonato, né? Isso, Tanto que eu entendo muito, né, de escolinha. Tem que consultar o técnico. O técnico. Aí a gente paga R$700 para a pessoa levar, deixa lá e depois voltar e buscar. Então a gente gasta muito e tudo através de luta, muita luta. Para a gente conseguir R$100 não é fácil, agora imagine 700. Então nós estamos aí nessa campanha, fizemos uma corrida beneficente, né, em prol dessa Kombis. Ganhamos também uns produtos, ganhamos uma televisão, uma airfry e um liquidificador e 2 jogos de tapete para a gente rifar, para juntar, para arrumar essa Kombis. Falei, quem sabe se não juntando aí, vende a Kombis, já compra logo a própria van, né? E o micro, né? O micro, a gente tem que sonhar alto, que a gente é tamanho do sonho, né? Exato. Estamos aí. Então, nossa demanda, nosso maior sonho é isso, é ter o nosso próprio local do projeto e também o transporte para puxar essa demanda. Por exemplo, a gente ganhar uma doação, igual meu sonho é poder entrar naquele SEAS em Goiânia e pegar o que eles jogam fora. Como que eu chego lá? Eu tenho que ter um transporte. Tem um candidato aí que geralmente ele fala que tem um King Air. Nunca ouvi falar. A Thaídes. Chega A Thaídes até tem um nós. avião, viu? A Thaídes. Ah, sim, é verdade. Ó, a Thaídes, ajuda, coloca no seu King Air, vai lá em Goiânia, já que ele tá aí querendo trabalhar pro povo, né? Exato. Já tem um King Air. Ó, você queria consertar Kombis? Vamos atrás do King Air, né? Mas agora uma pergunta que eu quero deixar pro Ari, pra Neir e pro Glauco, tá? Entendemos a profundidade de um projeto quando ele nasce realmente do anseio da sociedade para a sociedade. Mas, nesse ano, quem quer trabalhar com um projeto social, né? Qual é o conselho que o Ari dá? Qual é o conselho que a visão da Neir deixa para essa pessoa e o Glauco deixa? São 3 pessoas que são profundamente envolvidas com o projeto social dentro de Gurupi, com grandes resultados e grande alcance. Primeiro, amar o próximo. Né? Porque se você não amar, não tem como você fazer obra social. É verdade. Tem que ter amor no coração, tem que amar as pessoas que precisam, tem que sentir a necessidade que eles têm. Porque se você não sentir isso na pele, não tem como você fazer. Então, o conselho que eu dou é esse. Primeiro, amar o próximo, né? E sentir a dor do próximo. Perfeito. Neir. O Ari disse tudo, né? Tem que amar. Eu tenho um exemplo. O Glauco uma vez foi lá e, na época que ele foi para fazer essa doação para nós de cesta básica, ele perguntou assim, você tem o cadastro dessas famílias? Eu disse, tem. Ele disse, então pega lá para a gente, para mim passar, para passar para o caderno dele. Quando ele olhou, eu tinha o nome e o telefone. Algumas pessoas eu tinha o cadastro completo. Aí ele disse, isso aqui não é cadastro, minha amiga. Né? Tem que ser assim, assim, assim. Aí, e lá, eu ligava nas pessoas, né? Hoje eu tenho o grupo, tá mais fácil, né? Hoje eu estou chique, coloco lá, né, no grupo, tal hora eu vou entregar a doação. Mas antes não, antes eu ia ligando em cada nome daquele. Por exemplo, 50 cestas, eu ia ligar para 50 pessoas. Aí, nesse dia, ele foi fazer a doação, parece que de 50 cestas, e eu chamei 50 pessoas. Só que eu parei ali. E aí, a filha de uma mulher não foi chamada, porque não chegou no nome dela. E aí, quando ela chegou, ela disse assim, minha filha também é inscrita aqui no projeto, e você não ligou para ela. Eu disse, sim, meu amor, porque nós só ganhou 50 cestas, e eu liguei para 50 pessoas. Aí ela disse, mas isso aqui é uma puxação de saco. Vocês doam só para quem vocês olham na cara, e sendo que ela estava recebendo. Só porque a filha dela não? Mas minha filha está grávida, minha filha precisa. E começou, eu falei, olha, eu não posso fazer nada, vai lá e conversa com o dono da cesta. Se ele tiver mais lá no local,
ele te entrega. E ela foi, conversou com o Glauco, no outro dia, aí o Glauco falou, vai lá amanhã e busca, porque era no final da tarde, vai lá e busca uma para você. Aí onde entra a resposta. Na hora me deu tanta raiva dessa mulher, porque ela me falou nomes muito baixos, né? Me chamou de muitos nomes, com a cesta na mão. Caramba. Mas me chamou de muitos nomes, inclusive a família do meu esposo estava lá, ficou revoltada, queria me defender e tudo. Eu falei, não, minha filha, deixa para lá. Fui lá e risquei o nome dela do caderno. Eu falei, uma pessoa dessa não merece, né? Tá. Só que passados uns dias, ela foi vendo que a necessidade bateu na porta e ela voltou lá. E eu tenho muita dó de lágrimas, né? Uhum. Pode ser até que seja uma lágrima de crocodilo, mas eu tenho dó. E aí a pessoa volta chorando. Ô, irmã, me perdoa. Aquele dia eu estava com a cabeça quente, não sei por que eu falei isso, mas me desculpa, me põe de novo, porque toda semana eu tinha minha verdura, agora não tenho mais, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou te colocar só essa vez. A misericórdia é grande, né? Aprender, se você fizer de novo, eu não ponho. E ela fez pela terceira vez. Eu tirei, coloquei. E agora eu não coloquei mais. Mas, assim, é ter amor. Eu tentei ajudar, mas tem pessoas que, né? Mas é ter amor pelas almas. Quando fala né? assim, ter amor, a pessoa não sabe a prova que passa para provar que tem um amor, né? Como nasce uma associação, né? É o nosso tema aqui hoje, né? Então, a sua pergunta foi muito condizente, falando como que a pessoa vai abrir uma associação, né? Exato. Primeiro, ela achar uma coisa que ela se interessa. Né? Ela não precisa ser no aspecto igual é o do Projeto Nina, que é ajudar pessoas, né? A pessoa abre uma associação para ajudar ela mesma, né? Então, vou dar um exemplo, uma associação de ciclismo, uma associação de corrida, que está muito forte hoje. Então, eles se organizam, as pessoas se organizam para um bem comum, né? Para aquela comunidade que está em volta delas ali. Então, a pessoa tem que achar, né, uma coisa que ela gosta, principalmente, reunir algumas pessoas, né, convidar amigos, falar assim, ó, vamos fazer uma associação. Nossa associação vai nascer no intuito, por exemplo, de gostar de cavalo, né, gostar de passarinho. Né? A nossa instituição vai abrir para poder ajudar pessoas que estão em situação de droga, uma associação de ajudar mulheres que foram violentadas. Né? Então, o leque é muito grande. E o poder público precisa dessas associações do terceiro setor. Né? Tirando as pessoas que querem tirar o proveito, exato, que foi lá no comecinho da nossa conversa aqui, né? Que as pessoas pegam associações com a má fé só para poder pegar dinheiro público. Né? Então, é uma coisa muito ruim que degride demais as associações. Né? Igual o exemplo da Nina aqui, que é lá no chão mesmo da comunidade, né? E você vê associações que não tem nem 2 associados recebendo verba de milhões, né? Então, é uma situação complicada e é uma situação que o poder público precisa. Né? Como que o poder público vai estar lá no chão da comunidade igual está o Projeto Nina? Né? Então, as pessoas que estão em casa, que têm interesse em abrir uma associação, que vê um espaço, né? Tanto para desfrutar junto com os amigos, ou se não, para poder ajudar outras pessoas, ir atrás. Né? Porque é um caminho um pouquinho difícil para quem está começando, né? Verdade. Mas como que em Gurupi tem muitas associações, né? Então, uma associação vai ajudando a outra, vai apoiando, vai dando os conselhos, né? E assim vai a comunidade toda, em conjunto, né, vai melhorando um pouquinho a qualidade de vida de cada um. E se alguém quiser ajudar, alguma empresa, pessoa física, jurídica, quiser ajudar a Associação Nina, como é que eles fazem? Por onde eles entram em contato? Como é que funciona? Hoje já temos, né, algumas pessoas ajudando, porque o boca a boca, né, muito, muito bom. Hoje nós conseguimos pegar o que em restaurantes, por exemplo. O restaurante não vendeu toda a comida no almoço. Já estamos aí com 5 restaurantes, né, que já doa para nós. Coloca ali na embalagem, tudo direitinho, tudo separadinho, salada, carne, arroz, tudo separadinho. Liga para nós, combina com a gente o horário de buscar. A gente busca, leva, divide lá entre as famílias. Hoje eu atendi o grupo 1. Quantas pessoas deu para atender o grupo 1? Né? Foi 4, 5, 10, né? Ou até mais. Aí eu falo, amanhã, hoje nós vamos atender o restante do grupo 1. Quem pegou ontem, hoje não pega. E eu tenho lá, porque está no grupo, né? Quem pegou, quem deixou de pegar. Então, assim, nós conseguimos essas parcerias, né, com 5 restaurantes. Conseguimos lanches nas panificadoras. Aquilo que eles não vendem durante o dia, no fim da tarde eles doam para a gente.
Estamos aí também com umas 4 a 5 panificadoras, né? Não sei se é permitido falar o nome, mas estamos aí com essas panificadoras. Não tem problema nenhum, porque é bom que até instiga as outras Amém. a doar. Então, estamos aí com a panificadora goiana, que é a primeira panificadora que nos ajudou, né? Que iniciou ainda na época da Nina, ali na S15. Panificadora Pão Nobre, na Praça da Bíblia. Tem Ponto Frio, eu esqueci porque é a novata, ali na Goiás. Panificadora Pão de Ouro, na saída para o Peixe, e agora a panificadora Nova Fronteira, né? Panificadora Fronteira. E alguns mercados também já doam para nós coisa da panificação também. E doação das verduras, doa. Às vezes, a pessoa está num casamento, por exemplo. Aí sobrou as coisas do buffet. Doa. Quem já conhece o Projeto Nina, vai lá na pessoa e já fala, você vai fazer o quê com a sobra? Você vai jogar fora? A pessoa, não tem para quem doar. Não, doa para o Projeto Nina, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas, nós levanta e vai buscar. Para entrar em contato é através de quê? Instagram, número, como é que é? Temos o número do telefone, né, 63 99221 5951, e também o do meu esposo. Pode falar. 98405-2293. Também pelo Instagram também. Qual é o Instagram da associação? Projeto Nina, Alimentando Vidas. Projeto Nina Alimentando Vidas. Isso, uhum. Onde que é o local lá? Na Avenida 5, setor Campo Belo, na Avenida 5, quadra 12, lote 3, em frente à construção da pracinha. Muito fácil de achar lá. Ô, Rogério, tem uma coisa que orgulha muito a Nina. A Qual? Nina, né? Carinhosamente chamada NEI de Nina, né? Que eles conseguiram aprovar uma lei aqui no município de Gurupi com a ideia dela. Uau! Contempla o que essa lei? Quando a Rafaela faleceu, ela devia o crédito, ela tinha pego o crédito NIRG, né? E esse crédito NIRG era, a pessoa pagava depois de 1 ano de carência, né? Depois de formado tinha 1 ano de carência para começar a pagar. E a Rafaela não deixou de pagar porque não quis, ela morreu, né? E falaram que eu, como mãe, tinha que pagar, né, a dívida. E eu fui lá, tentei negociar várias vezes e fiz uma proposta. Falei, olha, o que eu sou mesmo é diarista. Então, eu consigo pagar se vocês dividirem essa dívida, que na época parece que eram 6 mil e pouco, que já estava. Vocês dividirem de R$100, eu pago. Aí, isso eles colocaram lá, né? Ela assumiu a dívida, né? E aí, os dias foram passando, a cobrança veio chegando. E quando eu fui ver, essa dívida já estava em quase 13 mil. E eu fiquei sabendo que tinha um vereador, né, que tinha uma lei para ser aprovada. E não sei se posso falar o nome do vereador. Na época era o vereador Ivanilson, né, ele tinha essa lei para ser aprovada. E eu fui até ele, contei a história, né, do que tinha acontecido. Ele disse, eu fiquei sabendo, né, da morte dela e tal. Eu falei, pois é, só que eles estão cobrando de mim um valor que eu não tenho como pagar. E eu fiquei sabendo que você tem uma lei para ser aprovada e que se encaixa nisso. E aí ele disse, verdade, pois me passa aqui o documento, vamos organizar direitinho e vamos levar essa demanda e a lei vai se chamar Rafaela Cardoso. Né? E eu orei muito, Deus sabe disso, e ele disse assim, talvez você até nem paga esse dinheiro se essa lei for aprovada. E fomos para cima. Graças a Deus, a lei foi aprovada. No dia que eu fui lá para receber o resultado, foi na mesma semana que a Nina ia ter a formatura, né? Porque ela estava cursando o curso de pedagogia, era o sonho dela. E na semana que eles iam ter a formatura, eu fui chamada para receber essa resposta de que a lei foi aprovada em nome dela e que a dívida estava paga. Recebi ainda, na época, um panetone, né? Aí meu esposo, na época a gente ainda estava ainda de namoro, né? Aí ele disse assim para mim, nossa, mas Deus é contigo, né? Porque você foi pagar uma dívida de 13 mil sem dinheiro, voltou com a dívida, pague um panetone. Rendeu, hein? E hoje, aí, quantos acadêmicos, né, infelizmente, morreram, mas com a dívida paga, né? E eu louvo a Deus, porque é em nome da minha filha que eles estão aí recebendo. Porque quão triste é para nós que perdemos nosso ente querido
ainda ficar com a dívida nas costas. Exato. E eu conheço mãe, pessoa que teve que vender tudo que tinha antes dela, vendeu tudo que tinha para pagar esse crédito NIRG. Né? Então, hoje, as pessoas não pagam em nome da Rafaela e eu louvo a Deus. É isso aí. Tem que dar parabéns para o vereador Ivanilson, que fez um projeto bastante expressivo, né? Olha para aquela câmera aqui, ó, e deixa uma mensagem para toda a comunidade que está te assistindo. E olha que isso aqui roda longe, viu? Minha palavra é gratidão por essa oportunidade única. Eu digo que tudo é com a permissão de Deus, porque a morte e a vida está na mão de Deus. Se ela partiu, é porque Deus assim quis, porque Deus é muito poderoso para curar minha filha. Né? E se Ele não curou, é porque Ele quis. E eu digo que a voz do que chama é maior do que dos que clama, que no caso nós estávamos clamando pela restauração dela, mas a voz do que chamou é maior. E eu creio que Deus está nesse negócio, porque hoje a minha filha, em morte, está cuidando mais de pessoas do que em vida, porque na vida nós tínhamos 28 famílias, né, que nós duas cuidávamos, e hoje está aí, com a extensão que está, é porque Deus está nesse negócio. Hoje estamos aí com o Projeto Nina em 5 cidades. Temos o Projeto Nina em Peixe, Tocantins, Natividade de Tocantins, Almas Tocantins, Conceição do Tocantins e agora no Maranhão. Então, tudo é permissão de Deus. Vale a pena servir a Jesus. Quem garante que servir a Jesus é só bonança? Né? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa fortalecida em Jesus e, por causa dele, eu continuo fazendo enquanto vida eu tiver, porque esse era o versículo que a Rafaela costumava dizer. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, enquanto vida ela teve, ela invocou o nome do Senhor. E enquanto vida eu tiver, eu também estarei invocando. Né? E quando foi para ela falecer, a última oportunidade que ela teve na igreja, ela disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ninguém sabia que ela estava prestes a morrer. E era uma pessoa que cantava na igreja. O dia que ela teve a oportunidade para cantar, ela falou essa passagem. Então, assim, Deus já tinha falado com ela, né, que ela ia partir. Mas eu digo para todos que estão me assistindo, ajuda o Projeto Nina a dar continuidade a essa promessa que eu fiz, né, para minha filha ali. Me ajuda a manter o nome da minha filha vivo e serve a Jesus. Porque tendo Jesus no seu coração, barreiras vêm e a gente passa por cima cantando o hino da vitória. É isso aí, estivemos com Neir e Ari Mendes, juntamente com Glauco, 3 gigantes que hoje têm uma associação que abarca Gurupi e região. Não nos deixe de nos assistir, hoje você teve uma aula perfeita do que é uma associação, para que ela serve, o que é servir a sociedade através de uma associação. Não se deixe enganar, isso aqui está no osso para você entender, é ou não é, Cláudio? Com certeza, né? Está no osso. Siga nas nossas redes sociais. Sim, pode ficar à vontade, querida. Eu queria deixar uma história que aconteceu lá. Primeiro dessa mãezinha, né? Que foi curada do câncer. Mas lá teve uma mãe, que às vezes as pessoas veem... Eu sou mãe adotiva de 4 filhos, né? Meu mesmo, e mais de 7 que morou comigo 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Que me considera como mãe. Mas lá teve um fato que uma mãe estava doando os 4 filhos porque eu não tinha mais o que comer. Né? E aí ela pegou umas rasteirinhas para vender. Cuidado também com isso. As pessoas passam na porta entregando coisas para vender. A gente pega, né, achando que é trazer uma renda e, às vezes, é trazer um prejuízo. E essa mãe pegou essas rasteirinhas e ela assinou dizendo que não devolveria o material, só que ela não leu. E ela ia devolver o dinheiro. E quando foi no dia que o rapaz voltou para receber o dinheiro, ela não tinha. E ele disse, eu volto tal dia e você trata de providenciar o dinheiro. Mãe de 4 filhos. E ele voltou no dia, ela não tinha. Na terceira vez, ele bateu nela, na frente dos filhos, e disse para ela, vou na rua receber de outras. Quando eu voltar, eu levo sua cabeça junto. E o que ela se viu? Eu vou morrer mesmo? Eu vou doar os meninos. Porque eu não tenho como arrumar um emprego, eu não tenho Bolsa Família, eu não tenho renda nenhuma. Eu estou dando arroz branco para os meninos.
eu estou dando para eles comer o que o projeto me doa. Ela passou 3 dias comendo lanche, almoço, janta e café da manhã, só os lanches que nós doava da panificadora. E eu não sabia disso. E quando eu fiquei sabendo que ela estava doando os filhos, eu fui até a irmã dela, perguntei para ela o que estava acontecendo, e ela já chorando disse, é verdade, minha irmã teve que fugir para cá, está dentro do mato, os filhos estão aqui, mas ela não pode aparecer porque o homem colocou o rosto dela na rede social, dizendo, eu procuro essa caloteira, e as pessoas começaram a repostar, até advogados começaram a repostar, sem saber da verdadeira história. E aí eu conversei com o Ari, falei com ele, ele disse, meu Deus, doando 4 meninos, vamos pegar 2? Eu disse, meu Deus, meu marido é mais doido do que eu, né? Qual é o tempo que nós temos para cuidar de mais 2, né? E aí eu fui, liguei, marquei o encontro ali, conversei e falei, olha, vou orar. Não, meu bem, não vamos pegar agora não, vamos orar. E Deus vai nos direcionar. Oramos e o que veio no meu coração foi, vamos pegar os 4, vamos pagar essa dívida, vamos ver quanto que está, vamos pagar. E vamos negociar e vamos arrumar um emprego para ela e vamos cuidar desses meninos e vamos fazer a proposta para ela. Se ela voltar dentro de tantos meses, ela pega os meninos e tudo bem. Se ela não voltar, nós damos os meninos. Porque quantos pais tem aí, quantas mãezinhas têm vontade de ter um filho, né, adotar e não consegue por causa da burocracia que é. Exato. Né? E aí falei para ele, boa ideia, então vamos. Eu falei, mas aí nós pedimos um para ela, né? Se ela doar um para nós, tá bom. Aí, quando eu perguntei para ela assim, qual é a idade dos meninos? Porque nem todas essas mães, eu sei toda a história. A mãe vai lá, conta a história, a gente cadastra, pronto. Nós não sabemos, né, de tudo. Aí eu perguntei para ela, qual é a idade dos meninos? Ela disse, um de 8 anos, autismo severo. Uma de 4, uma de 2, outro de 9 meses. Eu disse, oh meu Deus, tomara que não me dá o mais velho, porque requer de mim muito cuidado. Né? Eu vou ter que ter tempo. E nem o caçulim, porque é tempo também. E onde é que eu tenho tempo para cuidar? Eu quero um para mim mesmo. Qual deles você me doa? Não conhecia nenhum dos meninos. Ela disse, pode ser a de 2 anos? Eu disse, oh, glória. Né? Que era o que eu pensava. Tomara que ela me dá o de 2 ou de 4. Né? Porque é mais fácil para mim cuidar. Só que eu falei para ela, eu vou pegar esse para mim, só que eu vou cuidar dos outros 3, a gente vai dar um jeito. E, graças a Deus, ela topou o desafio. Arrumamos um serviço para ela numa fazenda, que ela tinha que fugir da cidade. Arrumamos um serviço para ela numa fazenda, ela foi ser cozinheira, ficou lá o período que teve que ficar, a gente cuidou desses meninos. Aí uma avó pegou o pequenininho depois de alguns meses, a avó ficou sabendo, veio, buscou o pequeno. Um tio de outra cidade veio, pegou a de 4 anos, e o outro nós fomos revezando com a família também, e assim, depois de 4 meses, a mãe voltou, com a dívida quitada, paga, e pegou os 3 filhos e deixou uma para nós. E hoje a gente ensina a nossa pequena Johanna, né, hoje já com 6 aninhos, pegamos ela com 2 anos, ia fazer 2 aninhos, o aniversário de 2 aninhos já fez com a gente, e chama a gente de vó e vô, porque vê meus netos me chamar assim, então assim ela aprende, chama meus filhos de pai e minha nora de mãe, e hoje está lá. Né? Então assim, nem toda mãe que doa o filho é chamado de cachorro, como o povo fala, né? Fulano é igual cachorro, para e sai doando. Os cachorros não doam, né? A gente toma deles, né? E a gente tem que saber qual é a história, né, por trás. Isso é muito importante até na época que a gente está vivendo agora, que tem muito lixamento virtual, né? Para as pessoas ficarem bem atentas em relação ao contexto de toda a história que é repassada, toda notícia que pede urgência e alerta. Né? Essa é a verdade. E é isso aí, eu tenho a agradecer demais a presença de vocês. Foi uma aula excepcional que eu tive hoje, particularmente. Eu fui aqui agraciado por essa aula. E é isso aí. Se você quer acompanhar, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. No YouTube é @poderosopod, no Instagram @poderosopod.oficial. Até a próxima e tchau.